Começando então nossa live. Olá, tudo bom? Boa noite. Olá, Carol. Olá, boa noite. Vem cá, você tá no Instagram certo, né? Tô. Dessa vez não vai começar a entrar família, assim. Da outra vez eu descobri porque vem uma gente da família, assim, eu falei, ué, tem alguma coisa errada aqui. Aí que eu me liguei que tava no Instagram errado. Aí você ficou fazendo uma cara de terror aí, eu falei, caraca, o que que houve? Não que tivesse algum Olá, gente. problema, né? Mas. Não era o público certo, né? Boa Exatamente. noite, gente. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tem a galera tá começando a chegar aí, Thalita, Tudo bom, Helena. Helena? Tudo Oi. jóia? Olá. Olá. Legal. Marcelo, acho que seria Uhum. legal a gente ir começando, né? De repente se apresentando, para depois, né, enquanto a galera vai chegando, né? Uhum. Tá jóia. Então, faz as honras aí. Primeiro as damas. Bom, eu sou Ana Carolina Bianchi, sou psicóloga. Já tem um pouquinho mais de um ano que eu só atendo online, né? E tem 3 anos, tem mais ou menos uns 3 anos que eu e Marcela, a gente estuda sobre atendimento online, a gente tem um grupo de pesquisa sobre atendimento online, então eu estou bem envolvida nessa questão do atendimento online, desde bem antes de estourar essa coisa do, do coronavírus, né? Eu sou coordenadora do setor de psicologia online do IGT e é isso. E depois eu vou falar um pouquinho sobre os cursos que a gente tem no IGT e tal, mas é isso que eu tenho para falar no momento. Tá jóia. Meu nome é Marcelo Pinheiro, eu coordeno o IGT junto com a Márcia. É, Minha relação com o atendimento online já vem de algum tempo, né? Na verdade, eu estou no último ano do doutorado e a minha tese de doutorado tem a ver com as controvérsias referentes ao atendimento online, o que significa que agora com o coronavírus eu estou enlouquecido, né? Porque tem um monte de coisas para estar olhando, tem muitas coisas que fazem parte dessa pesquisa, então vai ter um capítulo enorme aí na tese voltada para a situação que a gente está vivendo, né? Essa situação tão inusitada, tão inesperada, né? Quem imaginaria um ano atrás que nós estaríamos nesse momento vivendo o que a gente está vivendo e o que a gente está vivendo está gerando um impulsionamento enorme para o atendimento online, para as questões ligadas ao atendimento online. E por isso a gente está fazendo essas lives e a gente vai buscar manter isso. Nesse momento a gente está fazendo as terças-feiras. Não sei se a gente vai conseguir manter as terças-feiras, mas a gente vai estar fazendo uma live semanal para estar olhando, trocando, né? Trazendo informações, ajudando, na verdade, ajudando as pessoas a lidarem, porque a gente sabe que tem muita gente que está começando a se virar no atendimento online nesse momento, né? Está tendo que se reinventar para estar lidando com o contexto, que é um contexto que tem muitas diferenças em relação ao contexto presencial. Então Uhum. a gente está buscando auxiliar nesse sentido, né? Colocando, é, trazendo informação para as pessoas, trazendo dados sobre essas práticas. Basicamente é isso, né? Certo. A ideia de falar sobre esse tema que a gente escolheu, né, que é o contrato no atendimento online, porque a gente tem visto as pessoas perguntando muito isso, né, nas lives que a gente tem feito, sobre como fazer esse contrato, o que colocar nesse contrato, de que forma assinar e tal. Então a gente achou que de repente seria um momento legal para falar sobre isso, né? E como fazer as pessoas que eu atendo presencialmente, agora estou passando a atender online, e aí como é que fica? Eu tenho que fazer um novo contrato? Não tenho? São questões que as pessoas têm trazido bastante, então a gente escolheu falar sobre isso nesse momento por conta disso. E é um tema que, assim, por exemplo, toda vez que a gente fala sobre atendimento online, a tendência é que pessoas
peçam para a gente, assim, manda um contrato, manda um modelo de contrato. Então, como existe essa demanda, como a gente também sabe que o psicólogo tende a não cuidar como deveria das questões ligadas a contrato, assim, muitos psicólogos tendem a fazer os seus contratos de forma só verbal. Isso não é o ideal. É muito importante ter noção de que a primeira finalidade do contrato é cuidar da relação que está sendo estabelecida entre terapeuta e cliente. Então, quanto melhor for o nosso contrato, quanto mais bem cuidado for o nosso contrato, melhor vai estar sendo cuidada a relação que eu tenho com o meu cliente. Vou dar um exemplo. Sei lá, se eu cobro, se a pessoa falta, e eu combino isso verbalmente com o cliente, quando ele está chegando num primeiro momento, na primeira sessão, ele está tendo um monte de estímulos ali. Ele está tendo que se trazer, normalmente não é a coisa mais simples do mundo viver uma primeira entrevista em psicoterapia. Eu lembro até de uma cliente minha, muitos anos atrás. Ela chegou, né? Aí chegou falando assim, poxa, como é que deve ser fazer a primeira sessão de psicoterapia? Eu vou estar falando de mim, eu vou estar me trazendo, eu vou estar falando de coisas muito íntimas. Aí ela pensou assim, deve ser igual aí a primeira vez no ginecologista. Porque pela exposição, né? Por o quanto ela iria estar se expondo. Então, imagina isso. A pessoa está vivendo uma exposição enorme, está mexendo com temas que talvez ela não trate com o melhor amigo. E aí a gente faz um acordo com ela ali verbal. É muito fácil que ela esqueça o que foi combinado. Assim, e não tem nem a ver com má fé, é simplesmente esquecimento mesmo. Aí tudo bem, você combinou que ia cobrar se a pessoa faltasse. Se você falta, eu cobro a sessão. Aí você combinou verbalmente. A pessoa falta. Quando você cobra, se ela não lembra que isso foi combinado, ela pode te olhar de uma forma muito negativa. Ela pode achar, caramba, que mercenário, sabe? Então, se a gente estabelece o contrato, se o contrato está por escrito, a gente pode retomar o contrato. Lembra que a gente combinou isso? Que eu te expliquei, que eu trabalho com hora marcada, que meu horário é longo, eu fico uma hora inteira parado caso a pessoa falte. Então, dentro desse contexto, eu preciso cobrar a sessão. Lembra? A gente conversou sobre isso. Se isso está anotado, isso resolve a tensão entre terapeuta e cliente. Se isso não está anotado, olha uma situação delicada que é gerada aí e que ajudar a relação pouco provavelmente vai. Né? E não adianta também, atrapalha. legal falar assim, que é importante conversar sobre isso também, né? Só frisar isso que você falou. Vamos enviar, tá por escrito, mas não é só uma coisa assim de tipo mandar, você leu, assinou e já está. Não. Vai assinar e a gente vai conversar sobre isso. Vai ler junto, vai conversar, vai perguntar, você entendeu? Né? E de repente a pessoa fica meio assim, você explica o porquê daquela parte do contrato, qual é o motivo e tal. Né? Não adianta também só mandar, né? É por escrito e verbal. Né? Sim. E por acaso é um pouquinho o que a gente vai fazer hoje. A ideia nossa nesse momento é usar um modelo de contrato que a gente costuma usar no Instituto mesmo, como referência para a gente estar conversando sobre os itens que a gente identifica como itens muito importantes para serem colocados num contrato. Tá? Só para explicar que assim, esse contrato a gente usa na nossa clínica social online, que a gente tem curso de formação em psicologia online, né? E os alunos dessa turma fazem os atendimentos dessa demanda que vem de pessoas procurando atendimento online da clínica social. Então esse é o contrato que esses nossos alunos usam, né, os alunos da formação usam, só para deixar claro, assim, que vai ter algumas partes do contrato que de repente a gente nem fala, que tem justamente a ver com ser um contrato de uma clínica social, né, que de repente não vai fazer sentido você fazer na sua clínica pessoal, que é outra coisa bem importante de falar, contrato é uma coisa muito pessoal. Não adianta você pegar o contrato de alguém, fazer Ctrl+C, Ctrl+V, só botar o seu nome. Não adianta. Porque o contrato é uma coisa muito, muito pessoal. Eu trabalho dessa forma. Ao longo da minha vida, eu já troquei meu contrato várias vezes. Eu preferi
cobrar de certa forma, depois eu vi que, pô, essa forma de cobrar não tá maneira, eu acho que eu vou passar a cobrar de uma forma diferente, né? E, pô, deu certo, fiquei um tempo, daqui a pouco, pô, não, acho que não tá legal, né? Então, assim, é pessoal, assim, até eu, assim, ao longo os meus contratos já tiveram diversos formatos, imagina você pegar o contrato de alguém, copiar e colar, sabe? Acho que realmente E, não faz sentido. e assim, na prática, o contrato, ele precisa ser algo que vá sendo elaborado mesmo continuamente. Então, a gente vive coisas e a partir do que a gente vive, a gente vai meio que ajustando e aprimorando o contrato. Até porque, nesse momento que a gente está vivendo, mostra muito isso. As coisas se transformam, o mundo vai se modificando, as relações vão se transformando. Então, o que fazia sentido em termos contratuais há um tempo atrás, hoje talvez não faça tanto sentido. Então, o ideal é que a pessoa faça um contrato e que vá, à medida que vai experimentando coisas diferentes, vá aperfeiçoando esse contrato. Uhum. Isso é o que a gente precisa estar fazendo meio que continuamente. Uhum. E um convite que eu faço a vocês, assim, conforme a gente for falando de cada item do nosso contrato, você já começa a pensar no se isso faz sentido para você e se não faz, de que forma faria mais sentido, né? Já pode começar a pensar em como vai ser o seu contrato quando você tiver, né? Uhum. Eu Exato. acho que A ideia é bem essa, que, assim, até frisando isso, né? Como muitas pessoas pedem para que a gente mande o contrato, fez sentido para a gente criar essa live falando sobre os itens e por que os itens que a gente elencou em relação a esse contrato específico, até para que isso faça com que a pessoa que está escutando pense e identifique o que faz sentido para ela, o que não faz sentido, que tipo de cuidados ela acha que é um cuidado fundamental, que tipo de cuidado para ela, com as características dela, não é algo tão importante. Então a uhum, ideia é exatamente nesta direção. uhum. Vamos começar, Marcelo, a falar sobre os itens do Vamos, nosso vamos lá. contrato? O nosso Vamos lá, vamos lá. contrato, a gente começa falando sobre o horário. Então, a gente fala que o atendimento tem a duração de 50 minutos. Quer falar Uhum. sobre isso? Eu leio tudo e Tá. depois a gente Então, discute. vamos item por item mesmo, acho que é legal ir mastigando, né? Então, a gente hoje ainda usa a referência de 50 minutos de sessão. De onde é que vem essa referência, gente? Essa referência vem do atendimento presencial. Hoje em dia, o tempo de sessão que eu normalmente uso é esse, 50 minutos, mesmo no atendimento online. Tô casado com esse tempo? Não, não tô. Assim, o atendimento online é um atendimento que é muito diferente do atendimento presencial. Por exemplo, para uma pessoa fazer uma sessão presencial, ela normalmente sai de casa, pega um transporte, chega até o consultório, digamos, leva meia hora para chegar no consultório, muitas vezes, assim, em média, vamos pensar. Depois termina a sessão, volta para casa, leva umas meia hora para chegar em casa. Então, ter um tempo de uma hora de sessão é coerente com esse contexto, com todas as características que marcam o atendimento presencial. E não necessariamente vai ser a melhor carga horária, a melhor duração para um atendimento online. Até porque se a conexão está ótima, se está tudo perfeito no processo, nem cansa tanto. Mas, por exemplo, se você tem que falar um pouco mais alto porque você está no online, o tempo, o cansaço que o online pode gerar pode ser muito diferente do cansaço que o atendimento presencial pode vir a gerar, entendeu? Então, a gente está colocando esse tempo, que é o tempo que a gente usa. A Carol usa o mesmo tempo que eu, 50 minutos de sessão, uma hora de 50 minutos, né? Uhum. Para poder ter um intervalinho. E esse intervalinho é bastante importante no atendimento online, em especial. Quer dizer, é importante em qualquer atendimento, mas no online eu sinto mais falta de um intervalinho do que no presencial.
Não sei se Carol sente assim também. Cara, eu sinto tanta necessidade desses 10 minutos nos dois que eu nem, sei lá, não sei se é diferente do que eu sinto no online. Porque assim, eu não entendo que as pessoas que eu, né, às vezes conversam, falam, não, acabo nem fazendo esse intervalo, gente. Como consegue? Porque pra mim, assim, é tudo na vida. Eu não consigo, eu preciso de um tempo. Primeiro, ao longo de um atendimento, eu bebo uma caneca inteira de água. Aí o intervalo é o tempo de eu esvaziar, né? Fazer um xixizinho, botar pra fora toda essa água que eu bebi, encher minha caneca de novo pra fazer isso, né? Então, assim, só isso já leva uns minutinhos. Pra eu sair daquela energia, né, daquele cliente, entrar, me conectar de novo comigo, pra entrar pra uma nova relação, pra uma nova, né, para um novo atendimento, isso pra mim é essencial. Não consigo fazer diferente. Né? Então, Ok. falamos sobre o tempo. Podemos seguir? Então, a gente fala também que o atendimento tem a duração de 50 minutos, sendo realizado em horário combinado com antecedência, estando o psicólogo à disposição do cliente naquele horário. Como trabalhamos com hora marcada, a pontualidade é fundamental, não sendo possível estender o horário para além dos 50 minutos previstos, mesmo em caso de atraso do cliente. Isso é bem importante falar, porque às vezes a pessoa falou, mas a gente só vai ter meia hora hoje. Bom, se você chegou 20 minutos atrasado, infelizmente, a gente só vai ter meia hora, né? E se a gente não conta isso antes... Fala. Não, isso, assim, gente, é muito fácil a pessoa se atrasar, em especial no atendimento virtual, assim, porque é um pouquinho diferente o compromisso, sabe? Eu acho que, sei lá, então é um item que eu acho bem importante, esse se existiu o atraso e se esse atraso é por parte do cliente, que o terapeuta mostre que ele não vai ficar comprometido com isso, porque isso pode gerar um dominó para os horários seguintes do terapeuta, né? Isso acontece no presencial e também no online. Então é bem importante. Com certeza. Aí, aqui a gente fala em caso do atraso do psicólogo, de que forma a gente vai fazer, né? E conta que, na medida do possível, vai ter a compensação para além do horário acordado ou em alguma sessão subsequente. E que a gente fala que combinação é ser feita oportunamente. Gente, se quiser fazer comentários, fazer perguntas, podem mandar aí que a gente está atento aqui e a gente vai... A ideia é ser uma troca mesmo, tá? Podem comentar, enfim. Estamos todos juntos. Depois a gente fala um pouquinho sobre o funcionamento do atendimento. Que atendimento é esse que é diferente do presencial, né? Então a gente fala que o atendimento será realizado online. E o que ele precisa para realizar esse atendimento? Que o cliente deverá estar em um local onde tenha privacidade e um bom acesso à internet em uma rede doméstica. Para realizar o atendimento, será utilizada uma plataforma da escolha do psicólogo e o equipamento a ser utilizado pelo cliente deverá ser próprio e protegido por antivírus. Marcelo, quer falar um pouquinho sobre a mensagenzinha antes? Assim, como é que funciona? É interessante falar sobre isso, porque eu me dei conta que a gente não falou do momento em que o contrato deve ser feito, né? Assim, tem pessoas que defendem que esse contrato seja enviado para o cliente antes mesmo da primeira sessão. Eu não faço dessa forma. Assim, o que eu busco fazer? Eu busco mandar antes da primeira sessão uma mensagem para o cliente trazendo cuidados que esse cliente deve ter já para a primeira sessão, tá? Por exemplo, estar num lugar em que você não vai ser escutado por outras pessoas. Estar em um lugar em que o sigilo seja guardado. Isso é muito importante que a pessoa leve isso em consideração quando ela escolher onde vai acontecer esse primeiro atendimento e onde vão acontecer os outros também. Mas como no primeiro atendimento a gente ainda não conversou, não teve, por exemplo, o estabelecimento desse contrato, se a gente manda uma mensagem para a pessoa falando dos cuidados que ela precisa tomar, por exemplo, também em relação à qualidade da internet, em relação aos recursos que ela precisa ter para que o atendimento possa fluir bem. Então, se eu mando uma mensagem solicitando que ela tenha esses cuidados,
Isso ajuda a que a primeira sessão flua bem. Porque, gente, se a primeira sessão não fluir bem, a chance do processo terapêutico ir adiante fica reduzida. Então, a primeira sessão precisa fluir muito bem. E é muito fácil, se a pessoa não tomar os cuidados que ela precisa tomar para que essa sessão flua bem, é muito fácil que seja uma sessão desgastante, em que a conexão caia muitas vezes e não se tenha uma condição de usar um plano B. É sempre muito importante no atendimento online se ter plano A, plano B, plano C. Por quê? Porque existe uma inconstância mesmo. Então, se você só tem um acesso à internet e esse acesso cai, acabou a sessão. Se o acesso fica meia hora fora, perdeu, entendeu? Então, você ter mais de um acesso à internet, isso é importante. Por exemplo, ter o acesso, sei lá, da casa, do consultório, e ter um acesso confiável no celular, que o pacote não esteja acabado, assim, pacote de dados. Então, esses cuidados são cuidados importantes. Então, à medida em que você manda uma mensagem para a pessoa, solicitando que ele tome determinados cuidados para que a coisa flua de uma forma adequada na primeira sessão, eu, particularmente, prefiro conversar sobre o contrato na primeira sessão. Então, não mando o contrato com antecedência, não. Eu troco o contrato na hora do primeiro atendimento mesmo. Leio junto com o cliente os itens do contrato, porque aí eu posso explicar. A gente já está vivendo uma troca, eu já estou olhando os olhos da pessoa. Normalmente eu tendo a mexer com o contrato no final da primeira sessão, porque aí a gente já tem palavras em comum, eu já conheço a história, eu já sei as características. Muitas vezes ele já me contou que tem, por exemplo, uma dificuldade enorme de cumprir horário. Então eu já vou falar, lembra que você falou que você não consegue muito bem cumprir horário? A gente vai ter que cuidar disso aqui. Porque... Até que linguagem usar, né, Marcelo? Às vezes você vai ter que usar uma linguagem muito mais assim, não adianta falar plataforma, né? Tô dando um exemplo. Depois de trocar com a pessoa, já deve... eu acho que de repente vai ter que ser mais mastigadinho ainda. Né? E tem uma coisa legal de falar também, né, em relação a essa mensagem, né, que você manda antes, é que caminho você... Como é que você vai se encontrar? Quando você vai atender presencialmente uma pessoa, você envia o endereço, né? E às vezes a pessoa pergunta, como é que eu chego aí? Você pode pegar um ônibus tal, você vem de carro ou vem de transporte público? Vem de carro, tem prédio, tem estacionamento no prédio, enfim. Você vai dar umas diretrizes que vão ajudar o cliente a chegar ao seu consultório. No online vai ser também assim, você vai falar, vai ter que dar o seu endereço, né? Qual é o seu endereço? Fica na plataforma tal? A plataforma tal exige que você faça um download antes? Se exige, como é que você faz? O que você tem que falar? Né? Às vezes, assim, pelo primeiro contato, eu percebo assim, que de repente vai ser um pouquinho difícil para o cliente. Eu, ultimamente, tenho usado a plataforma Zoom, né, como primeira opção. E minha segunda opção é o Whereby. Só que às vezes eu prefiro ter o primeiro contato com a pessoa através do Whereby, porque a pessoa não precisa baixar, não precisa fazer um download. É mais fácil chegar, porque eu mando o endereçozinho, não é um endereço cheio de número, é barra o meu nome. Tipo assim, o endereço é mais bonitinho, mais fácil de encontrar. Então, às vezes, eu escolho fazer ter esse primeiro contato com a pessoa numa plataforma mais simples. Aí, durante aquela primeira sessão, aí eu já vou falar, não, então, normalmente eu uso uma outra plataforma, que é o Zoom, e você tem que baixar, aí eu já explico como é que faz, como é que não faz, né? Isso. Certo? Ok, vamos lá? Podemos seguir? Certíssimo. Então, só que aí nessa parte a gente conta um pouquinho, assim, do que tem nessa mensagem anterior. E tem uma parte do contrato que é muito, muito, muito importante, que talvez seja a parte de maior destaque no atendimento online, que é a parte que vai falar sobre o sigilo. Gente, só falar que eu vi que teve pergunta aí, só responder uma das perguntas, depois eu respondo a outra. A pessoa pediu para repetir sobre o atraso do psicólogo. A gente falou que, no nosso caso, a gente colocou que em caso de atraso do psicólogo, na medida do possível,
ocorrerá compensação para além do horário acordado ou em sessão subsequente. Combinação a ser feita oportunamente. Beleza? Eu não anotei o nome da pessoa que pergunta, que eu anotei aqui no lugar. Vamos lá. Tá, tem uma outra pergunta aqui. Por que não manter como opção a plataforma que é mais simples? Verônica, pelo seguinte motivo. A mais simples, ela tem alguns defeitozinhos também. O Zoom, por exemplo, ele tem uma série de recursos que o Airby não tem. Como, por exemplo, você pode trocar, sei lá, botar uma folha em branco. Que foi? Não, porque eu vou ter que repetir o que eu falei outro dia, assim, que a Carol gosta muito do Zoom porque pode fazer uma maquiagem online. Mané. O Zoom, ele tem um recurso que retoca a pessoa, entendeu? E ela gosta muito. Aí eu nem preciso botar maquiagem, porque o Zoom mesmo já não, mané. Sacanagem, não é por isso, gente. Eu vou explicar por que que não é, tá? Isso também, porque é bom ter uma maquiagenzinha extra, né? Outro dia foi muito engraçado, porque a gente fez uma reunião pelo Zoom, aí depois, não sei por que, a gente foi pelo WhatsApp. Aí ele falou, o que houve? Tá diferente? Eu não sei como é que no WhatsApp eu não tenho maquiagem. Porque o Zoom tem esse... como é que é o nome? Como é que ele chama? Retoque de aparência. Mas, enfim, voltando, não é por isso. Por que que o Zoom acaba sendo uma escolha legal? Ele tem os outros recursos, como, por exemplo, você botar lá uma página em branco para você trocar, você pode espelhar a imagem, tem um monte de coisa que você pode fazer, um monte de recursos que o Airby não tem. Uma das coisas que fez eu parar de usar o Airby também, ou não usar tanto, é porque estava dando problema com algumas pessoas específicas. Né? Por exemplo, com uma cliente lá, toda vez, ao longo da sessão, algumas vezes, ela parava de me ouvir, do nada. Ela parava de me ouvir. Aí ela saía, voltava a me ouvir normalmente. Até hoje eu não descobri por que acontecia isso, era só com ela. E eu ouvi outras pessoas falando que também estavam passando pela mesma situação. Outra coisa era em grupo, que tinham... eu faço muita chamada em grupo, né? Porque tem grupos de supervisão, grupos de atendimento e tal. E o Airby começou a apresentar alguns problemas também que algumas pessoas não conseguiam. Ficava uma tela verde e tal. Comecei a ver que tinha algumas dificuldadezinhas que o Airby não tinha. Estão perguntando se esses recursos só ficam disponíveis na versão paga do Zoom. Não, eu estou fazendo mal propaganda do Zoom, né, gente? Isso não é propaganda. Sei eu. Esses recursos não ficam só na versão paga, não. Na gratuita também. A única questão eu pago o Zoom porque eu faço muito encontro em grupo, né? Tem supervisões, tem as coisas em grupo. E na versão gratuita ele cai a ligação com 40 minutos, depois de 40 minutos. Então, a Márcia tá falando que acontece com ela e com a Patrícia. Não sei, assim, tem algumas pessoas que são escolhidas pro o Airby dar problema. O Skype não é bom? Eu não gosto do Skype. O Skype tem uma questão com sigilo. Quer falar, Marcelo? O que acontece? No contrato do Skype, quando você vai baixar o Skype, quando você aceita usar o Skype e o Hangout é a mesma coisa, tem um item que diz que eles podem usar, inclusive, o conteúdo do que tá ali. Tá? Então, não tem o compromisso que a gente precisa em relação ao sigilo. Um aspecto desse ponto que eu estou colocando, que é muito importante, é que os contratos dessas plataformas eles vão se modificando. Inclusive, recentemente eu estava mexendo, estava olhando o contrato do Zoom, e no próprio Zoom fala isso, olha, fique atento aqui ao contrato, porque ele pode mudar a qualquer momento. Então, assim, a gente precisa estar olhando para isso, estar atento a se as regras se modificam ou não se modificam. Existem pessoas que defendem que o atendimento seja feito com plataformas específicas voltadas para aspectos ligados à saúde, muito em função desse quesito que a gente está conversando. São plataformas muito mais caras, assim, em termos de custo mesmo
para o psicólogo. E aí é uma questão de critério. Assim. O conselho não nos exige algo assim. Né? Cada terapeuta vai estar olhando para o quanto quer cuidar. E é óbvio que é muito importante cuidar muito bem do aspecto sigilo. Na verdade, Fala, Carol. Não, é uma coisa que, além da questão do sigilo, do Skype, eu acho que ele acabou não acompanhando muito a evolução das plataformas. Eu acho ele muito pesado ainda. A imagem não fica muito boa, sabe? Eu, assim, comparando com outros, eu sinto uma diferença muito grande em relação à qualidade da videoconferência. Não só, assim, não é só a questão do sigilo, sabe? Acho que tem uma parte disso também. A Renata perguntou qual plataforma você usa, Marcelo. Eu tenho usado muito o Zoom. Eu faço a mesma coisa que a Carol no sentido de usar o Whereby também. E meu plano C é o WhatsApp. Tá? O meu também. E o WhatsApp ele é muito estável. Assim. É raro você ter problemas com o WhatsApp. Tá? Por isso, esse é um dos motivos que me faz colocar como plano, como tipo, sabe, tudo deu errado, pelo menos eu posso correr ali pro WhatsApp. E também fala da possibilidade de usar tanto a minha internet domiciliar quanto a minha internet do próprio celular, né, do próprio smartphone. Na verdade, inclusive, como no meu smartphone eu tenho duas contas, eu tenho um plano grande em cada uma das duas contas. Então é como se fosse assim, dali vai dar certo, entendeu? Então, por isso, eu coloco em terceiro lugar para mim o uso do WhatsApp. Também algumas pessoas questionam o uso do WhatsApp, alegam que já se tem o problema do WhatsApp ser hackeado. O WhatsApp é uma ferramenta que é bastante robusta e que tem um uso gigantesco, assim, uma quantidade enorme. Quem não usa o WhatsApp hoje em dia, né? Então, é uma ferramenta que é muito trabalhada, né? Assim, que é muito cuidada. Então, não vejo como um problema, assim, não vejo como uma ferramenta frágil. Eu acho muito mais fácil uma ferramenta de menor porte ser invadida, ou ter os dados roubados de alguma forma, do que uma ferramenta que tão grande, assim, tão forte em termos de estrutura, né? Sim. Tem uma outra plataforma também que eu ouvi dizer, mas eu não chequei, que nesse momento agora, me falaram que nesse momento agora de coronavírus está gratuita, que é do Vitude, que é específico para psicólogos. Inclusive, ele tem uma coisa de ser também uma plataforma de busca por profissionais da saúde, então você fica numa base de dados deles lá, eles fazem bastante propaganda. Me disseram que está gratuito, eu não chequei. Eu já usei também e achei interessante. Eu deixei de usar porque eu me sentia muito limitada, assim, um pouco limitada com ele em relação ao horário e tal. Eu não conseguia fazer muitos ajustes. A Duda está perguntando se o terapeuta não está mais gostando do atendimento, se a questão é dele. Duda, você está falando assim especificamente sobre atendimento online? Não sei como te responder essa questão, assim. Depois, se sobrar um tempinho, de repente a gente pode falar sobre isso, mas eu queria focar um pouquinho no contrato, beleza? E a Elaine está perguntando, pela experiência de vocês, é uma duração adequada para o atendimento online? A gente já falou sobre isso lá no início, você deve ter chegado um pouquinho depois. Que, por enquanto, a gente está usando 50 minutos, que é a referência que a gente tem do atendimento presencial, mas que não significa que é isso que vai continuar, que é assim que vai continuar. Vamos seguir um pouquinho, eu tô preocupada com o horário, porque dando 1 hora de live, o Instagram fecha a gente. Então a gente agora vai entrar na parte do sigilo. E a gente ainda tem que falar, exato, e a gente ainda quer falar sobre a resolução, então realmente a gente tem que seguir. Exatamente. Nayara, a live vai ficar salva assim, tá? Sigilo. No atendimento online, o cliente e o psicólogo são corresponsáveis pelo sigilo, o que significa que tanto o cliente quanto o psicólogo deverão cuidar para que o conteúdo do atendimento não seja visto ou ouvido por outras pessoas. Para tanto, alguns cuidados deverão ser tomados. Você vê que eu uso uma linguagem
bem simples, né? Bem fácil de entender. Então, assim, falar da corresponsabilidade é algo muito importante que quando for conversar, quando for falar sobre o contrato, é algo que tem que deixar muito, muito claro, porque no atendimento presencial a responsabilidade é quase toda nossa, porque a gente que vai cuidar ali do sigilo. No atendimento online, a responsabilidade do cliente também, assim, muito. Então, a gente bota aqui que para não realizar o atendimento em locais públicos, né? Eu já vi gente, assim, atendendo cliente no shopping, ou enfim, né? Em um local público. Caso o atendimento seja realizado em casa, alguns cuidados têm que ser tomados, né? Então, assim, eu conto um pouquinho que a acústica das casas normalmente não são muito boas. Então, algumas providências deverão ser tomadas por conta disso. Então, eu boto aqui, caso o atendimento seja realizado em casa e haja outras pessoas, cuidar para que as outras pessoas não escutem o que está sendo falado. Então, quando a acústica da casa não for muito boa, cuidar colocando, por exemplo, música fora do ambiente onde ocorrerá o atendimento, ou ligar a televisão, fazer alguma coisa para meio que botar um som que abafe o som da sessão, né? Gente, esses cuidados são bem importantes. Eu acho que você vai falar de equipamento agora, né? Então, lê esse pedaço que eu acho que eu queria comentar depois, vai. O equipamento a ser utilizado deve ser protegido por senha e outras pessoas não deverão ter acesso a esse equipamento. Gente, isso é muito importante, porque assim, tem casos, assim, tem pessoas que compartilham assim, que o cônjuge, o filho, outras pessoas têm acesso, né? Não tem senha e entra lá, vê as mensagens e tal. Então, assim, para a pessoa instalar um aplicativo, né? Instalar alguma coisa que vai gravar tudo que está sendo, tudo que passar por aquele equipamento, é muito fácil. Não para mim, mas, né? Para algumas pessoas se torna muito fácil. O risco é muito grande, né? Se a pessoa quiser, ela vai conseguir. Provavelmente se entrar no YouTube e procurar por como fazer para saber tudo que a minha esposa fala, vai ter, entendeu? Então, um cônjuge que está com ciúmes, poder querer investigar o outro cônjuge, essa é uma possibilidade real, assim, é algo que a gente precisa estar atento e que a gente precisa alertar o cliente em relação a isso. Eu tô sentindo falta da Juliana. Mas né? eu acho que ela não tinha falado que não ia poder nesse horário. Acho que ela não ia poder. Eu achei que ela pudesse, porque ela faz parte do nosso grupo de pesquisa e às vezes ela fica ajudando a gente respondendo as perguntas por aí mesmo. Alguém pediu a Renata pediu para repetir o nome da plataforma, é Vitude, tá? Com 2 T's. Que mais? Vamos lá. Então, já falou, né? O equipamento deverá ser protegido por antivírus também. Ó a Juliana aí, ó. Ah, ela aí, eu não tinha te visto. Ju, ajuda a gente aí. É dever do psicólogo escolher uma plataforma segura para o atendimento. Então, assim, a gente, confia na gente, né? Confia na gente que a gente está escolhendo uma plataforma que vai ser segura. Que eu tô contando do que a gente vai fazer para... Me perdi um pouquinho, me distraí. Que a gente... Os cuidados que a gente vai ter em relação à segurança, né? A escolha de plataforma, etc. É disso que você estava falando. Exatamente. Desculpa, Juliana, não tinha te visto entrar. Fiquei com saudade. Não é permitido gravar o atendimento sem o consentimento do psicólogo ou do cliente. Mas caso ambas as partes concordem em gravar a sessão, é importante saber que sempre há risco de vazamento do material gravado. Portanto, alguns cuidados deverão ser tomados. Então, o armazenamento do material deverá ser feito em um dispositivo a que somente o cliente ou o psicólogo tem acesso. O dispositivo deverá ser protegido por antivírus e o dispositivo deverá ser protegido por senha. A Juliana estava me contando, eu não vi, não sei se vocês estão vendo, aquela série Sessão de Terapia com o Selton Mello. Aí ela estava contando de uma sessão, vou dar spoiler, hein? Foi mal, mas... mas ela estava falando de uma sessão em que tem uma pessoa que... Eu acho que era... Me ajuda aí se eu falar alguma coisa errada, Juliana. Que a pessoa era blogueira, alguma coisa assim, e ela grava a sessão sem o consentimento do psicólogo.
e por algum motivo essa sessão, essa gravação vaza e dá uma merda total, porque assim, a mãe dela, de quem ela tava falando mal pra caramba, escuta, assim, imagina, né? Tudo que acontece numa sessão de terapia vazou pra geral e deu muito problema. Então, assim, se caso vocês escolham seguir por esse caminho de gravar, alguns cuidados vão ter que ser tomados, né? Mas é legal falar dos riscos, mesmo que assim, não, mas a gente não vai gravar não, né? Contar, tá? Se você resolver gravar, a merda que pode dar é tal, 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 né? Sim. E é bem isso mesmo. É muito razoável pensar, o cliente pensar em gravar, porque é uma forma dele poder olhar para aquilo que foi discutido depois. Faz sentido que queira. Mas os riscos são muito grandes. Então, porque, assim, se você está com o teu computador conectado à internet e tem um vídeo ali, isso pode ir parar em lugares que você não gostaria. Então, realmente, o cliente tem que ser muito alertado em relação a isso. E, Não é só assim, porque eu não quero, aconselho... né? Não é tipo assim, Sim. não quero gravar porque eu sou chato. Não, não é isso. Os riscos são reais, né? Sim, e eu não aconselho terapeuta nenhum a fazer gravações mesmo com autorização do cliente, porque imagina, a pessoa por algum motivo resolve gravar, isso cai na rede aí por uma invasão, olha a situação que esse terapeuta vai ficar, né? Então, não aconselho de forma alguma. Então é isso que a gente fala sobre o sigilo. A Juliana tá falando que nesse caso da série, o terapeuta não sabia que estava sendo gravado. Né? Então é isso que a gente fala sobre o sigilo. Claro, isso é o que fica escrito, mas a gente fala muito, tem que repetir várias vezes, né? E depois a gente fala sobre os honorários. Então fala sobre o valor da sessão e que forma o pagamento deverá ser feito, né? Se vai ser pago, se vai ser por sessão, se o cliente vai pagar antes da sessão, se vai ser depois, se vai ser mensal, se vai ser, enfim. Aí isso é mais pessoal ainda de todos. Né? Assim, é um dos itens mais pessoais que tem. Como cobrar? Algumas pessoas me perguntam, mas no online, como é que fica, né? Como é que o cliente paga? Eu, particularmente, há muito tempo que já não recebia pagamento em dinheiro. Assim, ninguém me pagava em dinheiro ou cheque. Já era há muito tempo, assim, ou transferência bancária e tal. E ultimamente eu tenho usado boleto. Tem esses bancos online, tem vários bancos online que oferecem, assim, como eles não têm uma agência bancária, a forma de depósito deles é através de boleto. Então você não é um boleto formal, assim, daqueles que tem, assim, o nome do cliente, seu nome e tal, é um boleto como se fosse um depósito. E eu tenho usado isso porque é uma forma que está sendo fácil para eu me organizar, está sendo bacana, assim. Estou gostando muito dessa forma, mas também transferência bancária, tem gente que aceita cartão de crédito, tem tipo o PayPal, o PagSeguro, que você pode mandar a cobrança por e-mail, até pelo WhatsApp e tal. Né? Tem plataformas que fazem a conversão, né? Assim, por exemplo, a pessoa está fora do país e aí ela paga, então ela faz um depósito lá e a plataforma faz um depósito aqui para a conta que a pessoa pede para que seja feita o depósito. Então, hoje em dia, isso é bem mais simples do que há tempos atrás. Assim. Existem muitos recursos que facilitam esse processo de pagamento. Mesmo em países diferentes. Sim, isso mesmo, Midian. É tipo o boleto do Nubank. Para clientes de fora, eu uso o TransferWise. E é muito legal, porque você no TransferWise pode criar contas em várias moedas. Então, por exemplo, eu tenho uma conta em Libra, uma conta em euro e uma conta em dólar. Entendeu? E o cliente transfere para essa conta, dali daquela conta eu posso transferir para real ou ficar lá. Tem gente que assim, até criam, tipo, esse cliente que mora fora me paga em euro e vai ser o que eu juntar para gastar nas férias, né? Tipo, minha poupancinha para as férias. Deixa lá os euros lá que vai gastar quando for viajar. Já vi gente fazendo isso, é bem bacana, bem legal. Então, falamos sobre honorários, né?
Aí a forma como vai ser o pagamento. E uma questão que é muito, muito, muito importante, que é falar sobre as faltas. Como é que vai ser? Se o cliente faltar, ele paga ou não paga? Se ele avisar com antecedência, se ele não avisar com antecedência, isso é outra coisa muito, muito pessoal. Né? Porque tem gente que fala assim, o cliente paga por sessão. Se ele não for a sessão, eu não vou atender ele não paga. Como é que vai ser isso? Se ele pode desmarcar com antecedência, com quanta antecedência precisa ser e tal, tudo isso é importante botar no contrato, né? Quer Sem falar dúvida. alguma coisa sobre isso, Marcelo? Não, pode seguir. Sem dúvida. Né? Então, assim, no contrato do IGT faz sentido a gente botar assim que se o cliente falta determinadas vezes, ele vai ser desligado porque a gente tem uma fila de espera, né? Então, assim, se a pessoa está faltando muito, a gente vai ter que botar uma outra pessoa no lugar dele. E, enfim, isso é algo que faz sentido numa clínica social, que não necessariamente... Porque se a pessoa não está valorizando o processo e você tem outras pessoas que estão esperando na fila, isso não faz sentido, né? Então a gente tem limite de faltas, se a pessoa ultrapassa, ela realmente perde a vaga. Uhum. Fala também sobre desmarcação e mudanças de horário, como é que funciona, se dá para desmarcar, se dá para mudar o horário e tal, a gente fala sobre isso. E fala umas coisas bem específicas da clínica social, né? Que os profissionais que estão na clínica social são os alunos da formação e tal. E o tempo de psicoterapia também, que tem a ver com o curso mesmo. Plínio, sim, ambas as versões são seguras. Não é porque é gratuito que vai ser menos seguro, não. O nível de segurança é igual. É só o tempo mesmo e a limitação assim, da quantidade de pessoas. Então, tem umas outras diferençazinhas, mas nenhuma dessas diferenças tem a ver com a segurança, tá? É isso. Assim. Tá. O pessoal estava perguntando aí, eu estava esperando para falar no final. Como esse contrato é assinado, é enviado? Assim, existem algumas formas. Existe o bom e velho correio. Né? Você imprimir, mandar por correio para o cliente assinar e mandar de volta, que é a forma que eu acho que menos combina com atendimento online, né? Existem as assinaturas digitais. As assinaturas digitais, então, assim, tem alguns sites que, por exemplo, você vai lá, faz o contrato, você bota uns dados do cliente, não sei o que, manda por e-mail para o cliente, a própria plataforma, lá, o próprio site, vai mandar para o cliente vai receber um e-mail com um textinho que você pode botar lá falando do contrato, aí vai ter o contrato, e ele vai assinar de uma forma digital, ele não vai assinar assim, ele vai falar o CPF dele, a data de nascimento, o nome completo e tal, e vai mandar, eu concordo, eu assino. Aí ele vai receber um outro e-mail com um código, com um tokenzinho, com umas letras que ele vai botar lá e assinado. Então, ele assina, você assina, o contrato é finalizado, ele tem validade jurídica, tá? E é isso. É uma forma bem simples, bem tranquila de fazer. Patrícia Tomás está falando que pode assinar e escanear também e enviar por e-mail. Sim. No caso do contrato, sim. Mas já só fazer um parênteses, não sei se dá tempo, mas no caso do contrato, sim. Mas se você, por exemplo, for fazer algum documento, sabe? Uma declaração, né? O relatório de uma avaliação psicológica, algum documento mesmo, esse assinar e escanear não vale. Tem que ser assinatura com valor legal e isso não tem esse valor. Qual o nome desse site? Eu uso o ClickSign. Posso mandar aí. Juliana, você sabe qual é? Alguém sabe aí para escrever? Senão depois eu escrevo. Mas tem outros, tá? Tem vários. Bota assim, assinatura digital, que tem vários sites que fazem isso. O que mais, Marcelo? Carol, eu tô preocupado com o tempo. Sim, pra que a gente gente conseguir precisa falar da falar resolução. Sim. Uhum. Já abri aqui. Quer introduzir isso? Fechamos o contrato Tá. então, né, gente? Acho que é isso. Bom,
como a gente combinou de falar do contrato, falar da resolução, e estão faltando um pouquinho mais de 10 minutos para o nosso tempo terminar, então é interessante a gente começar a falar da resolução. Saiu uma nova resolução agora, no dia 26, se não me engano, desse mês que a gente está. Uma nova resolução falando sobre o atendimento online. Essa resolução faz alterações em relação à resolução 11 de 2018, que até então, nesse período, né, foi a resolução que abriu para o psicólogo o atendimento psicológico online. Então, era a resolução que estava em vigor até agora. Então, você está fazendo uma carinha aí, Carol? É porque teve uma pergunta sobre contrato que é bem importante. Tá, então lê aí, a gente fala sobre isso e depois entra no... Andiara, é o seguinte, a diferença do contrato para brasileiros que moram no exterior é que tem que ter um artigo, tem que ter uma partezinha falando que qualquer disputa jurídica vai ser aqui no Brasil, vai ser feita aqui no Brasil. Né? Se, por exemplo, ele quiser te processar, ele vai ter que te processar aqui no Brasil, não vai adiantar te processar lá onde ele está. Certo? É isso, é a diferença. Desculpa te interromper, mas achei isso importante de falar. Tá, joia. Então, voltando. Então, dentro do contexto que a gente está vivendo, que é um contexto muito peculiar, que tem características muito próprias, o Conselho criou uma resolução específica para o período da quarentena que a gente está vivendo em relação ao coronavírus. Então, essa foi uma resolução que tem tempo de duração e que revoga alguns aspectos da resolução anterior, dessa 11 de 2018, de uma forma bastante importante, porque como isso que a gente está vivendo hoje é uma exceção muito grande, é algo que a minha geração não tinha vivido até então. Então, assim, a gente está diante de questões que não foram previstas pela resolução anterior. Então, por isso foi necessário fazer alguns ajustes em relação a essa resolução 11 de 2018, e esses ajustes estão com caráter temporário, né? Então eles vão valer enquanto a gente está nesse período de exceção que a gente está vivendo nesse momento. E aí Carol vai ler os itens da resolução para a gente estar comentando. Tá, se a gente cair, a gente volta, né, Marcelo? Mas vamos tentar fazer rapidinho, né? Vamos fazer. Eu acho que deve dar tempo, porque é uma resolução muito curtinha. Muito rápido, Tá. vamos lá. Resolução 4 de 2020, que dispõe sobre a regulamentação de serviços psicológicos prestados por meio de tecnologias da informação e da comunicação durante a pandemia Covid-19. Eu vou cortar umas partes, tá, Marcelo, para dar tempo. Então ele fala, considerando a declaração da pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, PA, realizada pela OMS em 11 de março, considerando os meios de tecnologia da informação, considerando a resolução CFP número 10 de 2005, que estabelece o Código de Ética Profissional, e a resolução 11 de 2018, que regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de TICs, ela resolve. Artigo 1º. Essa resolução regulamenta os serviços psicológicos prestados por meio de tecnologia da informação e da comunicação durante o período da pandemia Covid-19. Artigo 2º. É dever fundamental do psicólogo conhecer e cumprir o Código de Ética Profissional estabelecido pela resolução CFP 10 de 2005 na prestação de serviços psicológicos por meio das tecnologias da informação. A prestação dos serviços psicológicos referente a esta resolução está condicionada à realização do cadastro prévio na plataforma EPSI, junto ao respectivo Conselho Regional de Psicologia. Aí vem, parágrafo 1º. O psicólogo deverá manter o próprio cadastro atualizado. O psicólogo poderá prestar serviços psicológicos por meio de tecnologia da informação e da comunicação, até emissão de parecer do respectivo CRP. Então, ele não vai precisar esperar a resposta do CRP. E aí tá, da decisão de indeferimento do cadastro pelo CRP, cabe recurso ao CFP no prazo de 30 dias. Eu acho que eu já vou falar, porque não vai dar tempo de ler tudo. Né? Que ele fala que se for indeferido,
você cabe recurso e você não precisa esperar a resolução do recurso, né, para atender. Então, você entra com o recurso e continua atendendo Continua até a atendendo. resposta final. Se você não entrar com recurso, aí já era. Você está cometendo falta ética e não pode, tem que interromper os atendimentos, tá? Incorrerá em falta ética do o psicólogo que prestar esses serviços após o indeferimento do CFP. E a parte que é bem importante é que ficam suspensos os artigos 3º, 4º, 6º, 7º e 8º da Resolução 11 de 2018 durante o período da pandemia e até sobre serviços psicológicos prestados por meio das TICs. O que falam esses artigos? Vai me falando aí quais são que eu vou ler rapidinho. O 3º, ele fala do condicionamento do atendimento, do atendimento está condicionado à realização do cadastro junto ao EPSI. Então, ele cai esse artigo, né? O artigo 4º, que continua falando sobre o cadastro no EPSI, que quem não tiver vai estar cometendo falta ética. O 6º, que é bem importante isso, gente. A gente falou sobre isso na mesa redonda e foi legal eles terem colocado isso na resolução. O atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência e emergência pelos meios de tecnologia e informação previstos nessa resolução é inadequado, devendo a prestação desse tipo de serviço ser executado por profissionais e equipes de forma presencial. Então, isso cai. Pode atender pessoas e grupos em situação de urgência e emergência. Até porque não está rolando o presencial, O atendimento, né? Presencial. Uhum. Exatamente. E cai o 7º também, que fala sobre atendimento a pessoas e grupos em situação de emergência e desastres. Então cai isso também, porque nesse momento não está rolando o presencial. E também cai o artigo que fala sobre ser vedado o atendimento de pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou de violência. Tá? Então, pode atender pessoas nesse caso, durante essa pandemia, né? Isso, né? Exato, perfeito. Essa medida do Conselho foi uma medida muito importante porque isso gerava uma série de questões, gerava um impasse, né? Porque o que o psicólogo ia fazer? Se ele fosse procurado por alguém que estivesse vivendo alguma dessas situações, ele ia virar as costas para essa pessoa? Porque se ele não atende e se não existe alguma outra possibilidade segura de atendimento, ele estaria meio que virando as costas, né? Marcelo, então, o pessoal tá desesperado aqui falando para salvar antes de cair. Dá para salvar depois, não dá? Dá para salvar depois. Calma, gente, dá para salvar depois. A gente não precisa salvar com pressa. E vai ter uma contagem regressiva que deve aparecer daqui a pouquinho. Pelo menos da outra vez apareceu, então a gente vai saber, uns 30 segundos antes de cair, a gente vai poder tomar as medidas cabíveis. Mas mesmo assim, mesmo que caia, pelo menos na outra live a gente conseguiu salvar mesmo tendo caído. Né? Uhum. Gente, como a gente estava colocando, né, essa resolução do Conselho elimina algumas tensões que ficaram presentes nessa situação de exceção que a gente está vivendo, e é uma resolução que tem tempo de duração, uma resolução que vai estar em vigor durante o período da pandemia mesmo, e depois vai estar saindo de vigor. Né? Mas, óbvio, é um contexto, o contexto que a gente está vivendo hoje, coloca em xeque esses itens que estavam presentes na resolução e é muito provável que numa próxima resolução esses itens sejam reformulados, porque já se viu que eles não funcionam em qualquer situação. Né? E aí o natural é que uma reformulação venha a ser feita, nem que seja assim, fora exceção, tal, né? Assim. E é mais ou menos a mesma coisa que a gente vive no contrato, né? A gente falou sobre isso em relação ao contrato de atendimento. O contrato precisa ir sendo ajustado à medida em que as mudanças vão acontecendo. É exatamente isso que o Conselho está fazendo em relação às nossas regras de funcionamento, em relação às nossas resoluções. Né? Uhum. E num ajuste importante. Ó, começou a contagem regressiva, gente. Vai cair. Então, vamos nos despedir. Gente, a gente o que fala rápido? 30 segundos é tipo o Big Brother, né? Não tem aquele 10 segundos para falar. Agora é 17, 16, 15. Dê uma olhada no site do IGT que tem informações sobre todos os cursos sobre psicologia online que a gente tem.
Tá, joia, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero que essas